Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, eu convido a todos para abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Este texto trata de uma luta desigual, onde o inesperado acontece, onde a fé prevalece, onde a vitória procede não do braço da carne, mas do braço do onipotente Deus. 1 Samuel 17 diz: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Lém, e os israelitas no outro monte da banda da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso representa mais de 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento. Quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filho de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentar de impostos em Israel.
Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou as mesmas coisas, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Meus irmãos, esse texto revela para nós a semelhança do que Davi enfrentou no vale de Elá, que temos muitas vezes na vida inimigos que parecem ser maiores do que nós, inimigos que nos intimidam, inimigos que arrogantemente nos afrontam, inimigos que insolentemente nos atacam, que nos amedrontam. Esses inimigos, o texto chama de gigantes. Golias era um gigante. Para aquela época, um duelista imbatível, um homem de mais de 3 metros de altura, um homem que trajava uma armadura escamada que nada podia penetrar, um homem que carregava um escudo que lhe protegia, um homem que tinha um arqueiro na frente dele, um homem que era um duelista temido na época,
Era um verdadeiro gigante, invencível, imbatível. E diz a Bíblia que o exército de Israel vai enfrentar mais uma vez, de tantas outras, o seu arqui-inimigo, os filisteus. Para a surpresa do exército de Israel, quando se preparam para a peleja, um exército de um lado um monte, o outro exército do outro lado, no meio o vale, surge no meio dos filisteus, esse gigante, mais de 3 metros, um verdadeiro guarda-roupa, diríamos hoje. Um homem valente, um homem experimentado, um homem guerreiro desde a sua mocidade, um homem que vem e faz um desafio: não vamos lutar, dê-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós nos curvaremos a vocês. Se eu vencer, vocês nos servirão. E diz a Bíblia que ele afrontou o exército de Israel. E a Bíblia diz que ele fez isso 40 dias, 2 vezes por dia. E durante todas essas 80 vezes, os soldados de Israel, com o moral baixo, fugiram, com as pernas bambas de medo. Isso me leva à ideia de que nós ainda temos gigantes, que insolentemente nos afrontam. E gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Gigante é aquilo que pode ser real ou fictício, concreto ou subjetivo. Alguns gigantes nós mesmos os criamos no laboratório do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos intimidar. Pode ser um trauma de infância, pode ser um abuso sofrido que nunca foi tratado e resolvido convenientemente, pode ser um medo que nos espanta, pode ser um pecado que tenazmente nos assedia, pode ser um vício que nos escraviza, pode ser um medo de uma doença que nos ataca, pode ser uma crise conjugal que se arrasta, pode ser um problema familiar que se torna crônico, pode ser um problema financeiro, um revés que atingiu a nossa vida, pode ser o futuro, pode ser a eternidade. Eu não sei qual é o gigante que ataca você, mas todos nós enfrentamos gigantes. Se você perceber a marca de Davi como um vencedor, é que ele não olha a circunstância, ele olha para Deus. Ele não vê a altura do gigante, ele vê a onipotência do seu Deus. Ele não vê a ameaça, ele confia pela fé que Deus entregará esse gigante na sua mão. O gigante pode cair, se você tem sua fé no Deus onipotente. E hoje eu não sei que gigante ameaça você. Eu quero dizer para você que se hoje mesmo você olhar para Deus, esse gigante tombará na sua vida. Um vencedor é aquele que não desiste nunca. Um vencedor é aquele que não recua jamais. Um vencedor é aquele que não conta quantos estão contra nós. É aquele que diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu fico olhando para a história e vendo algumas pessoas que superaram situações humanamente impossíveis. Pensem comigo naquela que foi a maior compositora cristã de todos os tempos, Fanny Crosby. Essa mulher escreveu o Novo Testamento. Essa mulher cantava de cor a maioria dos seus hinos. Essa mulher viveu 93 anos. Essa mulher ficou cega na 6ª semana de vida. Esta mulher iluminou o mundo com as suas músicas. Muitas delas nós cantamos hoje. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, quer estar ao pé da cruz. Que tão rica fonte! Esta mulher não viu a cegueira como um gigante imbatível.
Eu fico olhando a história de homens como Ludwig van Beethoven, que numa surdez progressiva, aos 46 anos ficou completamente surdo, e ele era um músico de qualidades superlativas, e depois de surdo, compôs a sua 5ª sinfonia, a mais excelente delas. Eu fico olhando a história de John Milton, que fica cego aos 44 anos de idade, e depois de cego, escreve, talvez a sua obra mais importante. Eu fico olhando e vencer os seus gigantes. Mas hoje eu quero considerar com você essa passagem. O que é que Davi fez para vencer Golias? O que é que você e eu podemos fazer hoje para enfrentar os nossos gigantes? A primeira coisa que esse texto nos informa, meus irmãos, e nós precisamos estar atentos, prestem bem atenção nisso, é que esse gigante, um sentimento, uma circunstância, uma realidade à sua volta, o que fazer? Eu preciso fugir, e você teme, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o sono, você perde até a esperança, porque esses gigantes se levantam para plantar o medo no seu coração. Os gigantes não apenas aparecem imbatíveis, eles também são insolentes. Olha comigo o versículo 10, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Quantas vezes você, meu irmão, tem sido afrontado por uma fraqueza, afrontado por uma circunstância, afrontado por alguma realidade que é maior do que suas forças, e você não sabe mais o que fazer. Mas mais, olha comigo o versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestiu a couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Em outras palavras, esse homem, além de ser um guarda-roupa, além de ser um gigante de proporções desiguais aos seus duelistas, ele está com um aparato tal, com a armadura tal, que ninguém pode alcançá-lo, ele é inatingível. Com forças ou com armas convencionais, você não o derruba. Há determinadas lutas na vida, irmãos, que nós não as venceremos com armas convencionais. É por isso que a Bíblia diz que as nossas armas precisam ser poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas. Há determinadas crises na vida que nós não as vencemos com força natural, com o braço da carne. Mas notem mais, por favor. Os gigantes são persistentes, porque notem comigo o verso 16, chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. É um problema que vem e que volta, que vem e que volta. Quando você pensa que você está livre dele, ele bate a sua porta de novo. Quando você pensa que já o venceu, ele ressurge de novo. Quando você pensa que você está livre, o problema se apresenta para espantar e intimidar você. Ele é perseverante, ele não desiste, ele está sempre querendo ameaçar sua vida. Mas notem mais, esses gigantes precisam ser vencidos. Olha comigo a atitude de Davi no verso 26, na parte B. Quando todo mundo está olhando para a mesma circunstância e dizendo, não tem jeito, não tem saída, não tem escapatória. O melhor é fugir, o melhor é correr. Ninguém enfrenta esse problema e sai vitorioso. Ninguém saiu vitorioso. A derrota está lavrada, a sentença está feita. Estamos fritos, derrotados. Chega alguém, no verso 26, e esse alguém é Davi, pergunta, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esta é a pergunta da fé. Esta é a pergunta da confiança em Deus. Todo mundo está fugindo, todo mundo está dizendo, é impossível, todo mundo lavrou a sentença de derrota sobre si mesmo. Chega alguém e olha para Deus, mas quem é esse?
incircunciso filisteu, para afrontar os desertos do Deus vivo. Ele não está entrando numa batalha pessoal, ele não está entendendo que esta é uma luta para o seu orgulho, ele está entendendo que essa afronta não é a ele, é a Deus, e não se pode lutar contra Deus e prevalecer. Então eu gostaria de sugerir à luz do texto algumas coisas que Davi fez, que você e eu precisamos fazer. Se nós queremos vencer, irmãos, os gigantes hoje da nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus amados irmãos, é não dar ouvidos àqueles que, tomados pelo medo, estão fugindo. Prestem bem atenção comigo no que está escrito no verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Prestem bem atenção nisso. Todos, do rei a Abner, seu comandante, a todos os soldados do seu exército, olhavam o mesmo gigante, o mesmo cenário, a mesma geografia, ouviam a mesma ameaça, olhavam para o mesmo problema há 40 dias, 2 vezes por dia, dizendo: não tem jeito, tem que fugir, tem que fugir, tem que fugir, a vitória é impossível, o problema é insolúvel, o gigante é imbatível, o melhor é fugir. Nós estamos vivendo realidades difíceis no nosso país, na nossa política, na nossa economia. Nós estamos vivendo ameaças concretas à família. Nós estamos vivendo situações adversas nos meios de comunicação. Nós estamos vivendo um perigo enorme, uma ameaça imensa a jogar tudo que nós herdamos há 500 anos na lata do lixo, através do liberalismo que invade, através do sincretismo religioso que invade, através do humanismo idolátrico que prevalece, da secularização da igreja que tenta atacar a igreja e enfraquecê-la. Nós temos tantos gigantes hoje que ameaçam a sua vida, o seu casamento, seus filhos, a sua família, a sua igreja. E alguns dizem: não, essa é uma onda que vai prevalecer, essa é uma tendência que vai dominar, essa é a realidade que o mundo está vivendo. A Europa já é um continente pós-cristão, a América do Norte, que nos enviou o Evangelho, já está vivendo a realidade da morte de tantas igrejas, denominações históricas estão perdendo seus membros, e essa realidade já chegou no Brasil, e é isso que vamos enfrentar. E talvez a ideia: não tem jeito, vamos nos conformar. É isso mesmo. Se você escutar a voz dos pessimistas, você também corre, você também se acovarda, você também se intimida. A maneira de enfrentar esses gigantes é o seguinte: nós não somos como a voz da maioria, nós olhamos não é para a maioria, nós olhamos é para Deus. A nossa vitória vem de Deus, os nossos olhos estão postos em Deus. Nós não vamos ceder àquilo que todo mundo está dizendo que é impossível, pois o impossível para nós é possível, porque para Deus nada é impossível, e os nossos olhos estão postos em Deus. Para quem você está olhando? A quem você está escutando? Meus irmãos, em toda esquina tem gente pessimista. Na sua escola tem gente pessimista. No seu trabalho tem gente pessimista. Até na igreja tem gente pessimista. E não vai dar, não vai funcionar, não vai dar certo não vai para frente não vai crescer não vai resolver não. Vamos nos conformar, vamos fugir, vamos encerilhar as armas. Segunda coisa que Davi nos ensina, meus irmãos, se nós queremos enfrentar os gigantes dos nossos dias, nós precisamos parar de ficar lamentando as dificuldades do ontem, para olhar para as possibilidades do hoje. Confira comigo, por favor, o que está escrito nos versos 14 e 15. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Quando Abner, comandante de Saul, vai à casa de Jessé para recrutar seus filhos para a guerra, quem que ele recruta?
Os 3 mais velhos. Em que ranking estava Davi nessa hora? Ele era o caçula. Era um pastorzinho de ovelhas lá no deserto de Belém. Talvez Abner pensasse, esse cara aí não tem cancha, não tem experiência, não tem idade, não tem capacidade, não tem talento. Talvez as pessoas olhem para vocês, não, você é muito novo, não, você é muito velho, você não tem conhecimento suficiente, você não tem experiência, não, você não tem dom, não, você não tem tanto talento, não, tem gente mais capacitada do que você, tem gente mais preparada do que você, tem gente com perfil mais adequado que você para esse trabalho, para essa função. Não, tem gente com performance físico melhor que o seu. Você tem que ter uma boa cabeça, mas o seu corpo não ajuda. Tem muita gente olhando para você e lavrando a seguinte sentença: você não tem o perfil de um vencedor. Pois bem, o exército de Israel deixou de recrutar o único homem na nação que tinha coragem para enfrentar um gigante. Ainda que as pessoas lavrem sobre você uma sentença de fracasso, de derrota, não aceite que as pessoas determinem o seu futuro. O seu futuro não está nas mãos dos homens, o seu futuro está nas mãos de Deus. Não importa se os homens não acreditam que você pode, Deus pode capacitar você para fazer o impossível dos homens. O que nós podemos fazer ainda hoje, irmãos, se nós queremos ver os gigantes caindo na nossa vida? Terceiro lugar, veja comigo o que Davi fez. Versículos 28 a 30, Davi vai enfrentar talvez o maior drama da sua vida, que são seus críticos. Eu pergunto a você, você tem críticos? Tem? Você acha que é possível viver hoje sem críticas? Alguém já disse que crítica é coisa boa. E pode ser. E pode ser. Mas pode também não ser. Há críticas que são honestas. Há críticas que são construtivas. Há críticas que vêm de gente que tem uma boa motivação em nos ajudar nas nossas fraquezas, nos apontar as áreas vulneráveis da nossa vida para nos fortalecer, nos encorajar. Mas há críticas que só têm uma função: é nos diminuir, é nos abater, é nos fazer dar marcha ré. Vejamos o que Davi enfrenta aqui. Olha comigo o verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Primeiro, notem isso. As críticas podem ser desastrosas na nossa vida. E elas podem machucar muito o nosso coração. Primeiro, quando elas vêm daquelas pessoas que estão acima de nós. Não é verdade? A crítica de um pai, de uma mãe, de um professor, ou do cônjuge, alguém que está do nosso lado. Você conhece alguém que foi destruído por uma crítica? Lá na infância? Pai e a mãe, sem sabedoria às vezes, lavam a sentença: você nunca vai para frente, menino. Aquele troço introjeta na alma. Quem está criticando Davi é o seu irmão mais velho. Tem ascendência familiar sobre ele. A crítica dói quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Pois se eram 8 irmãos, Davi era o caçula e o Eliabe o mais velho, Eliabe viu Davi nascer, conhecia o caráter dele, mas mesmo assim o critica.
Terceiro, a crítica dói quando ela vem daqueles que deviam estar do nosso lado, estão contra nós. É o chamado fogo amigo, né? É aquela pessoa que na igreja, por exemplo, devia remar na mesma direção, está remando contra, jogando contra o patrimônio. É aquela pessoa que em vez de construir, ela procura destruir. Em vez de unir, ela procura dividir. Em vez de reconciliar, procura separar as pessoas. A crítica dói quando ela vem empacotada, envelopada em destempero emocional. Diz o texto que Eliabe ardeu em ira contra Davi. E aí você pergunta, mas por quê? O que o Davi fez com Eliabe? Qual o pecado de Davi aqui? Por que ele está irado? Ele está irado porque ele não admite que ninguém, senão ele, receba os louros da vitória que não chegou. É aquela pessoa que acha que ninguém pode ser honrada se não for ela mesma. É aquela pessoa que tem mais alegria na sua derrota do que na sua vitória, porque a sua vitória é a derrota dela, o seu triunfo é o fracasso dela, a sua coragem aponta a covardia dela. Ela critica você porque ela não tem a sua têmpera. A crítica dói mais ainda quando o crítico tem a síndrome de Deus. Sabe por quê? Olha o que Eliabe está criticando em Davi. Ele está julgando o foro íntimo, quando diz assim: bem conheço a tua presunção e a tua maldade, vieste aqui apenas para ver a peleja. Ora, por que ele diz isso? Ele não estava no coração de Davi, ele não conhecia o pensamento e o sentimento de Davi. Quem de nós tem capacidade de julgar foro íntimo? Nenhum de nós. Quem de nós pode julgar motivação? Nenhum de nós. Mas o crítico ocupa a cadeira de Deus e julga até seus sentimentos, até suas motivações. E se você olhar bem o texto, Davi, ao ir àquela peleja, não estava demonstrando nada de soberba, de vaidade, de presunção, de orgulho, de altivez. Ao contrário, o capítulo 16 revela para nós que ele já tinha sido ungido rei de Israel, em lugar do rei Saul, pelo profeta Samuel. E mesmo sendo rei, ele é chamado por seu pai e diz: agora meu filho, vai lá no campo de guerra, leva esses queijos, leva esses presentes, entrega lá. Ele podia dizer para o pai: o pai, o senhor não está entendendo não? O senhor não sabe o que aconteceu aqui em casa não? O senhor não sabe quem eu sou não? Agora eu sou rei de Israel, só basta o rei morrer lá, porque eu já ocupo o lugar dele. Eu não vou servir de office boy mais não, agora o senhor arranja um servo do senhor para levar esse negócio lá. Como é que fica a minha reputação? Portanto, quando Davi vai àquela peleja, ele está vestindo e calçando, melhor dizendo, as sandálias da humildade, em vez de estar vestindo a roupa da soberba. Mas o crítico, ele inverte as coisas. A crítica dói, irmãos, ainda, quando até um único propósito é humilhar você diante dos seus pares, é desqualificar você. Olha a pergunta de Eliabe a Davi: e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele faz essa pergunta diante dos soldados, para dizer assim para Davi: menino, recolha-se a sua insignificância. O que você acha que você é? Você está querendo enfrentar um gigante que tem um exército inteiro fugindo dele? Quem é você, afinal de contas? Você não passa de um pastorzinho, de umas poucas ovelhas lá no deserto, vem aqui dar uma de valentão? É humilhar Davi. Agora deixa eu dizer uma coisa para você da mais alta importância. Os críticos vão querer perturbar você, vão querer tirar você do foco, vão querer tirar sua paz, vão querer tirar seu sono. E Davi tem uma única atitude sábia e sensata no jogo. O oso que está querendo destruir sua vida
fugiu dele, diz o texto, para outro. Se você ficar discutindo com seus críticos, você vai perder a paz, perder o foco. Lembram de Neemias? Quando seus inimigos quiseram sentar com ele à mesa para dialogar? Não é que eles estavam interessados em dialogar com Neemias, estavam querendo tirar Neemias do foco, do trabalho. Não saia do foco. Não discuta com seus críticos. Não gaste seu tempo com seus críticos. Deus não chamou você para gastar seu tempo com seus críticos, Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Mas eu queria pensar em outra coisa que Davi fez, se você quer entender o que Deus está fazendo, hoje ainda na nossa vida. Para você enfrentar seus gigantes hoje, você tem que fazer o que Davi fez. Confira comigo o que Davi fez, versículos 38 a 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a expôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão de sua funda foi-se chegando ao filisteu. Em outras palavras, não queira ser quem você não é. Vestir roupa de rei sem ser rei não resolve nada. Não viva de aparências. Seja autêntico. Seja autêntico. Não use armas alheias. Preste atenção na cena hilária do texto. A Bíblia diz que Saul era o cara mais alto de Israel. Era uma espécie de manequim 62. Bota uma armadura num cara de manequim 40. Consequentemente, sobrou armadura. A espada devia arrastar no chão, porque o cara era baixo, a espada do homem era grande. Quando botou aquela tralha toda em cima de Davi, nem andar ele conseguia. Correr muito menos. Lutar, impossível. Essa não era a praia de Davi. Diz a Bíblia que Davi tirou toda aquela tralha, pegou a sua funda, correu. O vale tem muitas pedras, ainda hoje, já chega lá cheio de pedras redondinhas, boa para atirar. E ele bota no seu embornal de pastor 5 pedras. Se eu errar a primeira, a segunda eu não erro. Se a terceira falhar, a quarta pega. Mas se as 4 não der certo, a quinta eu tenho certeza. E diz a Bíblia que ele não faz o que os soldados fizeram, correr do gigante. Ele corre, podia acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. Agora preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Nós enfrentamos tantos gigantes em todas as áreas da vida. Quem é estudante enfrenta nos estudos, quem é comerciante no comércio, quem é um empresário na área empresarial, quem é um profissional liberal na sua área particular. Não importa a área que você trabalha, você tem os seus gigantes. E você precisa ser um especialista naquilo que você faz. Se você fizer salgadinho para vender na rua, você tem que fazer o melhor salgadinho da cidade. Se você é um advogado, um engenheiro, um médico, um professor, um empresário, um comerciante, um professor, você tem que se especializar naquilo que você faz. Você não pode ser medíocre. O mundo hoje, irmãos, não é o mundo dos generalistas mais, é o mundo das especialidades. Davi é um doutor, com a funda na mão e com uma pedra. Ele é um guerreiro imbatível. É tão importante entender isso.
Deixa eu ilustrar isso de uma forma muito simples para vocês. Acho que todos vocês se lembram que até Henry Ford, somente rico podia ter um carro. Só rico podia ter um carro. Henry Ford, do estado de Michigan, resolveu fazer um carro para o pobre usar. E fez. Quando Henry Ford estava montando a sua fábrica Ford, lá nos Estados Unidos, ele chamou a mente mais brilhante da engenharia elétrica da América. Um engenheiro anão, com um corpo quase retorcido, uma cabeça brilhante, Charles Steinmetz. Foi quem montou a fábrica Ford. Certa feita, aquela fábrica deu uma pane e parou de funcionar. Vieram os técnicos, os engenheiros aqui e ali, mexeram, não resolveram o problema, uma semana parada, muito prejuízo. Henry Ford lembrou-se de Charles Steinmetz, mandou chamá-lo. Ele veio, mexeu aqui, ali, acolá, menos uma hora, tudo voltou a funcionar. Mandou a conta, $10.000. Embora Henry Ford fosse tão rico, achou uma exorbitância, um exagero, e mandou um memorandozinho de volta. Charles Steinmetz, você vai me cobrar $10.000 por menos uma hora de trabalho? E Charles Steinmetz descreveu a conta. Pelo tempo gasto em mexer nos motores da sua empresa, da sua fábrica, eu vou lhe cobrar $100. Pelo conhecimento exato para resolver o problema, cobrar-lhe-ei $9.900. Total, $10.000. Pagou a conta sem reclamar. Ele estava diante de um especialista. Meus amados, se nós precisamos ser especialistas nas áreas comuns da vida, quanto mais nós precisamos ser na vida espiritual. Zelosos, dedicados, fiéis, íntegros, sem deixar brechas na nossa vida. Mas eu quero concluir. Davi nos ensina a última lição aqui, dentre tantas mais que poderíamos explorar no texto. Mas notem comigo, chego no verso 45 e 46 e 7, diz o texto que quando Davi está vindo para enfrentar o gigante começa a afrontá-lo, insolentemente, a zombar dele. E diz a Escritura que o gigante amaldiçoa Davi. Mas Davi responde ao gigante da seguinte maneira, verso 45: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse é o ponto fundamental. Em nome de quem você luta as suas guerras? É uma questão pessoal? É vaidade? É soberba? É para que o seu nome cresça? É para que você apareça? É para que o seu nome venha para as manchetes? É para que se coloque um outdoor na cidade com a sua foto? É para que as pessoas aplaudam você? É para que o seu nome fique notório na história? Em nome de quem você está lutando as suas guerras? Talvez a derrota porque você está lutando em seu próprio nome, com as suas próprias forças, com o seu próprio poder, com as suas próprias armas. Olha comigo, por gentileza, o versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Não é que eu sou forte, não é porque eu sei pegar uma pedra e com precisão atirá-la no alvo preciso, não, é o Senhor que fará isso, não é a minha destreza. Eu estou preparado, eu me adestrei, eu me equipei, eu me preparei, mas a vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus. Portanto, a capacitação Deus dá, o trabalho você tem, o suor você faz, você transpira, você estuda, você se dedica, você se prepara, você se equipa, você coloca tudo que você tem nas mãos de Deus, mas você entende uma coisa, a vitória vem de Deus, para que toda a glória seja dada a Deus. Olha o verso 40,
E 6, na parte final, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é que toda a terra saberá quão grande é Davi, não é que toda a terra saiba quão forte, quão poderoso é Davi, mas que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, meu amado irmão, se Deus está lhe dando vitória, se Deus está lhe conduzindo em triunfo, não se ensoberbeça. Não queira essa glória para você. Não pense que Deus está levando você adiante porque você é bom, porque você é o melhor, porque você é o mais valente, porque você é o mais forte, porque você é o mais inteligente, porque você é o mais perito nessa área. Entenda isso, é Deus que nos conduz em triunfo. De Deus vem a vitória. Eu quero orar com você. Eu não sei quantos gigantes você hoje está enfrentando. Quantas lutas internas, externas, quantos temores, quantas aflições. Mas quem sabe hoje você precise sair daqui dizendo: o Senhor me deu vitória. Esse gigante caiu na minha vida. Quem sabe há anos e anos você tem fugido. Você tem sido humilhado, você tem sido envergonhado. Talvez um pecado. Talvez um hábito, uma fraqueza, uma situação recorrente. Talvez um sentimento que está no seu coração, que você não consegue tratar, resolver. Talvez um problema lá dentro da sua casa, lá no recesso da sua família. E o nosso Deus é o mesmo. Os gigantes podem cair. Você não foi chamado para ser um fracassado, para ser um derrotado. Em Cristo nós podemos triunfar. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos conduz em triunfo, a despeito das circunstâncias. E se você hoje tem algum gigante que precisa cair na sua vida, na sua casa, na sua família, eu quero orar por você. Se você quer que eu ore por você especificamente por esta causa nesta noite, eu quero pedir você que silenciosamente você se ponha em pé agora, e eu vou orar por esse motivo, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, e nós enfrentamos lutas também hoje, Senhor, lutas maiores do que nossas forças, gigantes que nos afrontam, que se colocam ao longo do nosso caminho para nos intimidar, para nos fazer dar marcha ré. E aqui estamos hoje, Deus, na tua presença, reconhecendo que só tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus, para quem não há impossíveis, o Deus que pode pegar caído, prostrado e levantá-lo, o Deus que pode tirar de sobre nós o opróbrio, a vergonha, a tristeza, a dor, o trauma, a culpa, o pecado. O Deus que pode nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos restaurar e nos levantar e nos dar vitória em Cristo Jesus. Então restaura a sorte do teu povo, Senhor. Dá vitória ao teu povo. Toma, Senhor, nas tuas mãos as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas guerras, porque nós não temos força, Senhor. Fortalece as nossas mãos, adestra as nossas mãos em nome de Jesus. E dá-nos vitória, Senhor.
Dá-nos vitória na vida emocional, dá-nos vitória na vida espiritual, dá-nos vitória na vida profissional, dá-nos vitória na vida espiritual, dá-nos vitória na vida familiar, dá-nos vitória, Senhor. Nós não queremos sair daqui de cabeça baixa, derrotados, fracassados, porque nós servimos ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. A nossa causa está nas Suas mãos, e a vitória está no Teu Filho Jesus, o nosso Redentor. Bendito é o Teu nome, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus é que te oramos. Amém. Amém.